Bom, e aí pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo de proposta de exercício, tá? A gente vai resolvendo junto e praticando o Maxima, aprendendo a usar ele. E esse vídeo ele vai ser focado para a parte da física. Então a gente vai ter exercícios com temática de física para justamente a gente trabalhar isso. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa relacionada à matemática ou álgebra em geral, tá? Tentar trabalhar o que está mais ao meu alcance para poder conseguir mostrar para você exemplos de como trabalhar o Maxima para você poder treinar o uso desse software. A gente vai utilizar esse livro aqui, é um livro que já foi comentado uma vez em algum vídeo do canal, desse professor aqui. Ele é da Universidade de Porto, Faculdade de Engenharia. Aqui você tem um pouco de alguns outros detalhes aqui, ó. Por exemplo, questão do autor, ISBN, todas as coisas de biografia que o povo gosta aí. Ele é um excelente professor, tem um trabalho muito riquíssimo e está destacado lá no site Manuais do Maxima, tá? Faculdade de Engenharia, porém tem muito de física para nos mostrar. Vamos lá, a gente vai começar por isso aqui, ó. Eu vou logo adiantando que eu estou mexendo em fluxo elétrico, tá? Porque os gráficos, os trabalhos com o máximo começam a aparecer mais aqui. Eu não cheguei a verificar nisso aqui não, mas aqui aparece mais. E fluxo elétrico é uma coisa muito abstrata se for ser feito na mão, então o uso do máxima começa aqui. Eu ainda sou meio indagado se é máxima ou máxima que se fala, mas eu prefiro chamar de máxima ou máxima, tanto faz. Tanto faz falar. Não, aqui nesse canal não vai ter formalidade com o nome do software. Vamos lá. Então começa o seguinte. Você pode abrir na página 111. Aqui a gente pode efetuar uma leitura sobre fluxo elétrico. Se você já trabalha esse assunto, excelente, melhor ainda. Mas se não, dá uma lida aqui para entender o contexto. Depois dá uma lida nessa parte. Você vai receber aqui que vai haver aqui uma fórmula. Essa fórmula vai ser trabalhada a equação dela em vetor, vetorial é. E esse cara aqui também vai ser um vetor. Esse aqui vai ser um vetor. Aqui você vai verificar onde R é a distância até a origem. E o vetor R chapéu é o versor na direção radial, se afastando-se da carga. Aqui ele fala que se a carga for negativa vai ser análogo ao outro caso, porém a carga sendo negativa ela aponta no sentido oposto do R chapéu. Verificamos que a fórmula pode ser escrita dessa maneira aqui, ao analisarmos os versores, e aí a gente chega nessa forma aqui, dessa equação, que vai ser a equação que vai dar para a gente o gráfico do campo dessas duas partículas, 4N e 9NC. 4NC e 9NC. A gente vai expressar elas num campo vetorial. E o máxima vai ser muito útil nesse momento. A gente vai utilizar essas duas cargas. Aqui você pode ver um pouco da generalização da fórmula que a gente vai usar. O somatório de todos os vetores, a soma de todos os vetores no campo das cargas, em x e em y. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Exemplo 6.1, vamos reproduzir esse exemplo. Represente no plano OXY as linhas do campo elétrico produzido por duas cargas 4Nc e 9Nc, afastadas de 1 cm entre si, ou seja, nosso limite de distância é 1 cm. Como estamos expressando em centímetros, logo teremos que fazer desta maneira. Nc e a distância em centímetro é o nosso valor da constante de Coulomb, vai ser esse aqui. Então vamos lá, temos essas duas expressões matemáticas aqui, que você pode deduzi-las terminando de ler essa parte, onde vamos escolher o ponto 1,0
como dito lá em cima, vamos aplicar no programa Máxima isso e verificar um gráfico parecido com esse daqui. E aí fazer o resto da análise experimental do que acontece. Nosso foco aqui não é ver de fato sobre fluxo, mas sim pegar um exemplo desse físico e analisar como que você faz ele no Máxima, como você trabalha ele no Máxima, certo? Vamos lá. A gente pode abrir o livro aqui, sem problema algum. Então a gente abre o nosso Máxima aqui pela metade, ó, e observa que nosso objetivo no momento é transferir essa equação de cima e essa equação de baixo para a forma no software do Máxima. Ele já deixa aqui um exemplo, ó, e a gente vai fazer esse exemplo e eu vou explicando aos poucos o que cada elemento representa e qual que é a sua importância. Vamos lá. Vamos pressionar Enter, abrir essa parte onde a gente vai digitar e a gente começa. Primeiro vamos escrever EX. EX vai ser a nossa variável, como eu expliquei anteriormente, a variável, vamos injetar toda essa função dentro dessa variável EX. Então vamos lá, vamos escrever x 90, vamos lá, bota multiplicado com 4, multiplicado com x, tudo isso sobre barra, porque é divisão, sobre, abre parêntese, x elevado a 2 mais y elevado a 2 também, elevado a 2. Bom, você pode indagar a pergunta, por que não colocou em parêntese desde o início? Porque, como é uma variável, estamos injetando valores nessa variável x. Não há necessidade de botar tudo isso em um parêntese, porque isso não é um comando. Quando eu expliquei em um dos vídeos sobre o comando solve, é um comando, ele fica em vermelho. Então, geralmente a gente abre parêntese para colocar uma equação dentro e resolver através do comando. Então, o nosso objetivo aqui agora é programação pura. Então, estamos injetando dentro dessa variável os valores que estamos escrevendo aqui. A partir de agora, EX representa todos esses números que vamos escrever aqui agora. Então, vamos lá. Tudo isso elevado a 3 sobre 2, mais, vamos lá de novo, 90, mais uma vez 90, vezes 9, vezes, abre parêntese, x menos 1, sobre, abre parêntese. Agora veja aqui, perceba que tem dois parênteses aqui, então a gente abre mais um parêntese dentro desse, vamos ficar com uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse jogo de parênteses, como eu falei para vocês antes, é uma questão de uma coisa dentro da outra, então a gente tem que prestar atenção nisso. Básica regrinha de organização matemática e algébrica com parênteses, né? Conceito clássico de matemática. Aqui a gente coloca elevado a 2, até porque mesmo isso aqui é matemática, pura matemática, então a gente não pode descartar que são coisas parecidas e que a gente precisa assemelhar o tempo todo, que reforça mais ainda o nosso aprendizado do assunto. Da mesma forma que eu estou dando um exemplo de física aqui, né? Você vai gravar isso a vida toda, cara. Esse é o objetivo. Bom, acabamos de escrever toda a equação. Vamos apertar Shift Enter com o tracinho aqui no final. Shift Enter, pronto. Agora ele acaba de injetar toda essa fórmula nossa dentro da variável. Aqui você pode verificar que ele plotou uma imagem da equação. Você pode verificar aqui, ó, bem parecido com a lá de cima. Então tá tudo ok. Vamos continuar aqui agora. Vamos abrir mais Enter novamente, tá? Se você acabou sem querer fazendo isso aqui subir aqui para cima, por exemplo, aperta a seta debaixo do teclado, vai descendo isso, ó, até aqui no final. Pronto. Chegou aqui no final, você pode apertar Enter, porque senão você vai abrir uma coluna lá em cima e, enfim, vai virar um caos. Bom,
Vamos aqui então para a próxima parte, o EY. Então vamos lá, EY, a gente abre de novo as duas bolinhas, e vamos injetar agora nessa variável EY esses seguintes números. Então vamos lá, 90 vezes 4 vezes y, tudo isso sobre, abre parênteses, x elevado a 2 mais y elevado a 2. Vamos aqui clicar de novo na setinha, elevado a 3 sobre 2. Certo, vamos lá de novo, mais. Bem maçante, chato, mas enfim, o resultado final vai ser muito interessante, vocês vão gostar do que vai aparecer aqui. Essa é a parte da programação, tá? É muito melhor você fazer tudo isso daqui do que errar várias vezes em um caderno, principalmente para desenhar. Então, assim, isso aqui salva você de ter que realizar todo um processo de análise de geometria analítica, ou assim, usar a ferramenta do cálculo para construir gráficos é bem interessante, e eu acho muito interessante mesmo, muito legal isso. Só que existe coisas na física, por exemplo, isso que a gente vai fazer aqui agora, de campo elétrico, que você demoraria muitas horas para conseguir deduzir o gráfico usando ferramentas do cálculo, e talvez até não seja nem o maior problema seu isso, né? Seja um problema muito maior, outra coisa, e você não quer perder tempo com isso. Então, a tecnologia está aí para te ajudar, cara. A gente vai fazer isso aqui agora. Pressiona Shift Enter. Abrimos então aqui a equação. Veja que está parecido com o de cima. Olha, a gente observa esse detalhe aqui. Está parecido, olha. Veja ali. E agora a gente vai executar o comando do plot, que é o comando mais famoso do Maxima, pelo menos o que eu vou usar sempre nesse canal. Plotar, ele faz a seguinte função: ou ele pode plotar um gráfico para você, ou ele pode plotar um gráfico 3D, 2D. No caso desse que a gente vai fazer, vai ser um gráfico com vetores. Então, esse é um comando que vai abrir mais uma caixa, mais uma janela no seu computador, e nela ele vai executar todo esse programa que a gente fez em uma interface animada. Basicamente isso. Então, vamos escrever plotdf. Agora a gente bota os parênteses. De novo, olha só, veja, eu botei parênteses agora, porque isso é um comando. Então, veja que ele ficou em vermelho, olha. Ele estava verde, verde é variável. Pelo menos para mim, né? Não sei se você mudou a cor das suas coisas aí do seu programa, mas enfim, é melhor deixar o padrão mesmo quando você estiver vendo esse tutorial. Verde, ele está sendo considerado uma variável. Então, se eu escrever qualquer número aqui, ó, e pressionar Enter, ele vai colocar esses números dentro dessa variável. Mas nesse momento, quando a gente coloca o parênteses, ele se torna um comando. E esse comando é o plot. Então, abre o parênteses, dentro dos parênteses você escreve. Vamos abrir um colchete, acho que é colchete, não lembro se esse é o nome. E dentro dele a gente vai colocar as duas variáveis. Porque o que a gente quer? A gente quer plotar um gráfico dessas duas equações. E esse gráfico, ele consiste em um gráfico OXY. Então a gente quer uma equação, quer duas retas, uma equação de um plano. Temos duas equações para um plano em que é um EX, um somatório de vetores no EX e um somatório de vetores no EY. Então a gente vai plotar um gráfico de EX e EY. Quando a gente coloca essa variável aqui, a gente facilita nosso comando. Porque veja, perceba aqui, se a gente eliminar essa variável x daqui, resta para a gente todos esses números. Dava para fazer? Dava, mas a gente teria que pegar todos esses números e colocar aqui dentro, ó, desse caixote.
e ia ficar uma coisa muito extensa. Risco de você errar no seu programa. Então a gente injeta todos esses valores dentro de uma variável menor e depois coloca aqui dentro. Então ele vai ler como se estivesse plotando EX, tal que EX é uma variável onde contém todos esses números dessa equação. Matemática simples. Matemática básica, álgebra. EX é igual a estudo. Portanto, se EX está aqui dentro e eu ploto EX, eu ploto a equação. Certo? Eles são equivalentes. Então, a variável EX equivale àquilo tudo de cima. Quero plotar EX e quero plotar EY. E a ordem tem que ser essa. EX primeiro, depois EY. Domínio imagem. A gente tem aqui vírgula de novo. E agora aqui dentro a gente vai colocar até onde vai nosso domínio de x. Então a gente vai escrever aqui de novo, abre de novo o colchete. Colchete, eu acho que isso se chama colchete. X, a variável do domínio, x. Nosso domínio vai de -1 até 3. Ou seja, quando a gente escreve aqui na parte do domínio, -1 significa números da esquerda e 3 números vindos da direita. Tá? Então vamos pegar aqui um conceito de limites. Número se aproximando da direita, -1, número se aproximando, intervalo, limites não, é? Intervalo. Então, -1 pela esquerda. Tem que escrever dessa maneira, senão se você fizer ao contrário, ele pode ler sem querer que o range, ele vai falar que não tem range suficiente. Ele vai mandar um comando assim. Significa que você não tem uma área suficiente ou possível de existência de um gráfico. Então ele vai dar que esse negócio não está existindo, não existe esse negócio, ou então ele vai dizer que tem um erro ali para você consertar. Então, às vezes isso é porque você inverteu as coisas. Então, você fica de olho nisso. Até porque não dá para existir imagem se o domínio não tem ali quantidade para o domínio. Então, não faz muito sentido, né? Tem que estar coerente com o gráfico. Então, resolvido o domínio, a gente abre o colchete novamente. Y, a nossa variável da imagem, -2. 2. Eu não sei muito bem se eu posso chamar de imagem domínio nessa situação, né? Mas eu estou chamando aqui porque quando a gente resolve fazer esses intervalos aqui, né? A gente costuma chamar isso aqui de imagem e esse aqui de domínio, né? Para garantir uma organização, mas variáveis são variáveis. Então elas podem representar várias coisas também. A gente abre aqui mais um colchete. A gente escreve vector, esse comando aqui, vectores, desse jeito, vectors. E a gente bota vírgula blank. Esse comando blank, ele vai ser um comando essencial para a nossa animação do nosso gráfico, tá? Esse comando ele vai tornar possível que a gente escolha a posição em que a gente quer que apareçam as linhas vetoriais e, no caso dos vetores, né, no momento que a gente clicar. Então a gente vai poder escolher aonde que vai ficar essas linhas, até porque a gente quer um modelo de um gráfico que mostre para a gente um campo. Então a gente quer escolher uma coisa, a gente quer fazer uma coisa bonitinha. A gente não quer um monte de linhas atravessadas e misturadas. Então a gente vai fazer dessa maneira aqui. Depois de escrever todo esse código, pressione Shift Enter. E aí olha só, veja aqui. Primeiro, prestem atenção no seguinte, ele vai abrir isso aqui, ó, user, ele vai, ó, que é um usuário do meu prompt de comando do meu computador. Ele vai executar o comando. Veja aqui está em aberto o plotdf. O plotdf é essa peninha, ó. Como eu falei, existem vários plots. Existe o plot 3D, existe o plot 2D. Esse plotdf ele tem uma função muito curiosa. Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu clico em qualquer lugar desse papel, ele cria uma linha. Perceba que ele está criando várias linhas, olha. E conforme eu clico, eu vou começando a expor aonde está a posição da partícula que eu estou analisando no problema. Olha, verifique que vai começando a demonstrar, ó,
espaçamentos. E aqui, veja que todos os vetores estão saindo de um exato ponto, que é este aqui e este aqui. Então vamos ver se está coerente ao livro. Olha, veja, está coerente sim ao livro. É engraçado. Eu tinha refeito esse exemplo uma vez e, cara, eu fiz isso aqui e deu outra coisa, tá? Então, tipo, verifique sempre se a imagem que você plotou está de acordo com o exemplo do livro, tá? Porque pode ser que você errou em algum dado lá no seu comando, ó. Pode ser que você possa ter errado alguma coisa, ter trocado x por y, y por x, não sei. Independente do que for, pode haver algum erro nos números e aí você pode, tipo, errar todo o gráfico daqui. Então, sempre verifique esse detalhe, tá? Se tá certo ou errado, se ficou certinho. Aí você clica várias vezes aqui ó, e vai customizando o seu gráfico conforme você quer. Muito poluído, menos poluído. Se você clicar aqui em Replot, você apaga tudo. Ele fica meio bugado com essa linha aqui, porque eu acho que deve ser para apresentar da onde que começou, né, o primeiro ponto. Aqui em configuração você pode modificar a equação, tá? Se quiser, tipo assim, consertar alguma coisa, mexer com alguma coisa especial. Eu não recomendo mexer nisso aqui não, porque isso aqui é muito instável e por enquanto é interessante você aprender lá a parte geral, a genérica. Esse aqui é muito específico. Aqui você pode salvar o arquivo, então eu vou customizar o meu aqui, ó. Eu quero o meu não muito bagunçado, não muito sujo, não muito carregado. Aqui eu carreguei ele, né? De novo. Então, vamos lá. Eu quero várias lacunas assim, uma próxima da outra, para ficar mais fácil de ver o AP. Então assim, olha só. Ficou assim. Então tá bem evidente aí da onde que tá saindo o campo, né? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui já é muito útil para colocar em um TCC. Ou então, como eu falei, você está trabalhando, suponhamos a situação, você está trabalhando em uma empresa. Essa empresa quer que você. Suponhamos que eu tenho uma guitarra, aí eu tenho um captador. O captador de uma guitarra, ele cria um campo eletromagnético. Aí o cara o cara fabricante dos captadores chega lá para mim e fala: "Pô, eu quero que você físico faça para mim aí um gráfico, analise para mim aí como é que tá funcionando a frequência desses captadores, pai, pá". Aí ele te dá sei lá, uma equação, te dá os dados, te dá alguma coisa. Aí você precisa montar um gráfico para mostrar pro cara assim como é que tá o negócio de uma maneira visual, para ele poder ver como é que como é que tá o campo dos captadores dele, para ele poder ver se não pode mexer em alguma coisa na distância entre os polos. Aí você vai montar um gráfico para ele e agora você consegue montar um gráfico bem coerente e você sabe que esse gráfico vai estar 100% certo porque você está mexendo com uma calculadora. É você que está programando ele, então não é ela que tá, não é o software que está fazendo tudo sozinho, mas então o resultado ó, é bem divertido. Isso aqui serve para qualquer coisa, você pode salvar, você pode armazenar o PDF, ou então você pode salvar logo todo o trabalho. Você vai aqui, clica em arquivo, vai em salvar. Terminou aqui, você já conseguiu cumprir uma etapa aí do nosso tutorial. Se você consegue fazer isso aqui, você consegue fazer outras coisas. Esse que é o ditado que eu sigo, tá? Se você consegue fazer uma coisa, cara, você consegue fazer outras também. Então, agora você aprendeu isso aqui, você consegue aprender mais ainda. A maioria dessas formas aqui me lembram muito as hiperbólicas e as parabólicas. Eu não lembro muito bem, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas aqui é para caso, bom, enfim, pessoas de vertente matemática aí quiser deixar nos comentários qual seriam as equações, deixem aí nos comentários, tá? Eu sou apenas um humilde praticante da física ainda, então eu ainda estou num caminho árduo de aprender muita coisa. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado aí por ver o vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, dúvidas. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu.